Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você qual é a relação entre o jejum e a pressão alta, o que a ciência já descobriu sobre isso, como fazer de uma maneira orientada, segura, para obter ainda mais benefícios e o que comer quando você não estiver em jejum para potencializar esses benefícios. Você vai amar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar quantos anos você tem, de onde você fala e você fica algumas horas em jejum por dia? Você tem hábito de fazer esse jejum intermitente ou não? Me conta isso aqui nos comentários. E se você faz jejum de quantas horas? De 12, de 14, de 16? Eu vou adorar ver o seu comentário. Ou você nem sabe o que é jejum intermitente, você nunca ouviu falar. Se não ouviu falar, não tem problema, eu vou te explicar aqui rapidinho o que é. Então escreve para mim aqui sobre isso nos comentários, até para trazer mais vídeos para te ajudar. Aliás, aproveita e me conta também aqui nos comentários qual é o valor médio da sua pressão normalmente. Quando você mede, seja em casa ou no médico, quanto costuma ficar os seus níveis de pressão? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Muitas pessoas querem saber mais qual é a relação entre o jejum intermitente e a pressão alta, né? Antes de começar o vídeo, eu quero só te explicar rapidinho o que é o jejum intermitente, porque na verdade não é uma dieta, é uma estratégia alimentar que visa passar algumas horas sem se alimentar, o que a gente chama de janela fechada, porque pensa, a janela está fechada, então não passa nada por aquela janela, então não passa comida. Esse é um conceito básico para a gente falar sobre jejum. E algumas horas de janela aberta, então pensa que a janela está aberta, pode passar comida por ali. Então, quando a janela está fechada, é o período de jejum, e aí durante 12, 14, 16 horas ou mais, você vai ficar em jejum. Esse jejum é um jejum que não é um jejum seco, é um jejum que tem água e líquidos não calóricos. Eu tenho uma playlist completa aqui falando mais sobre jejum e muitas pessoas me pediram para falar especificamente sobre a relação entre o jejum e a pressão arterial. Afinal de contas, o que a ciência vem descobrindo sobre isso? Vamos falar mais sobre isso. A gente já sabe que o jejum não é só sobre emagrecer, né? Muitas pessoas buscam fazer o jejum porque, obviamente, quando você passa algumas horas sem comer, você acaba diminuindo a quantidade de calorias que você consome, entra em déficit calórico e consegue perder peso. Esse é um dos benefícios clássicos do jejum, mas o jejum consegue mudar o metabolismo do nosso corpo, né? A secreção hormonal e tudo mais. Então, consegue trazer benefícios também fisiológicos para o nosso corpo que podem afetar diretamente a nossa pressão arterial. Um deles pode estar relacionado à resistência à insulina. Como a gente vai ter menos insulina circulante, a gente tem menor retenção de sódio pelos rins, e isso diminui o volume de líquido no corpo e, consequentemente, pode ajudar a diminuir a pressão arterial, que acaba sendo bem interessante. Outra coisa é que o jejum pode ajudar a melhorar a sensibilidade vascular dos vasos sanguíneos. O jejum aumenta a produção de óxido nítrico no nosso corpo, que relaxa os vasos sanguíneos, o que ajuda na circulação. Quando os vasos estão mais relaxados, tem menos pressão nos vasos, o que ajuda a melhorar a pressão sanguínea. O jejum também tem um efeito anti-inflamatório sistêmico muito interessante. Ele ajuda a diminuir essa inflamação crônica. Então, os estudos mostram que ele ajuda a diminuir a redução de marcadores inflamatórios, como o PCR, né, que é a proteína C reativa, o IL-6, ajuda a diminuir a inflamação e, com isso, você diminui a rigidez arterial, que também ajuda a melhorar a pressão arterial. Como ele também ajuda a ter um melhor equilíbrio hormonal, com a redução de níveis de cortisol e adrenalina excessivo, isso ajuda também a controlar os níveis de pressão arterial. Então, de uma forma muito interessante e equilibrada, o jejum pode sim ajudar a controlar a pressão arterial. Alguns estudos já foram feitos com relação a periódicos, né, revistas científicas que são revisadas por pares científicos. Teve um estudo muito interessante publicado em 2019 no Cell Metabolism, que viu que adultos com síndrome metabólica que seguiram um jejum de 10 horas por dia tiveram queda de 11 milímetros de mercúrio na pressão sistólica em 12 semanas, que é um achado muito interessante. Além disso, teve um estudo publicado em 2020 na JAMA, uma outra revista científica, que viu que o jejum intermitente combinado com uma dieta balanceada reduziu mais a pressão do que uma dieta sem controle de horário. Ou seja, você de fato fazer essa restrição de horário pode ser muito interessante para o controle da pressão arterial. Teve um outro estudo de revisão, na verdade, né, que acompanhou outros estudos, fez uma revisão de outros estudos na revista Nutrientes em 2021, que apontou que protocolos de jejum ajudam a reduzir o peso, melhorar o perfil lipídico e melhorar a rigidez arterial, que foi tudo isso que eu falei para você aqui antes, que são 3 fatores que de fato impactam na pressão arterial. Então, de fato, estudos científicos de revistas científicas já verificaram esses benefícios do jejum intermitente na pressão arterial. Então, quais são os tipos de jejum que podem de fato funcionar?
O jejum de 14 por 10, ou seja, 14 horas de jejum de janela fechada, com 10 horas de janela aberta, podem ser interessantes. São jejuns, o jejum de 12 horas, são os mais indicados para pessoas iniciantes que nunca fizeram jejum. Se você for uma pessoa mais avançada, você pode tentar um jejum até de 16 horas de janela fechada para 8 horas de janela aberta. Por exemplo, você começa a comer meio-dia, come de meio-dia até às 8, faz a primeira refeição, o almoço meio-dia, come meio-dia, come às 4 e depois come às 8. Então, você faz 3 grandes refeições, né, nutritivas, densamente nutritivas ao longo do seu dia. Depois de 8 da noite, você só vai comer de novo, meio-dia. E aí, você acompanha como fica a sua pressão, glicose, tudo ao longo do dia. E pode ser que você precise estar mais adaptado, porque é um jejum, né, de 16 horas, um jejum um pouquinho mais avançado. Não é para você já começar fazendo esse jejum. Normalmente, o que a gente indica é que você comece com um jejum de 12 horas, com um jejum mais fisiológico, ou seja, você comeu às 8 da noite, fica até às 8 da manhã sem comer nada, um jejum que a gente brinca falando que é um jejum de exame de sangue, pode ser um jejum mais fácil de você começar fazendo no seu dia a dia. Não é indicado que você faça logo jejuns mais radicais, como o jejum de 24 horas, porque eles de fato podem ser mais difíceis de você se adaptar e não devem ser feitos sem orientação médica e de um nutricionista, porque são muito restritivos e você vai precisar ter uma dieta extremamente equilibrada para evitar deficiências e carências nutricionais. Aproveitando que a gente está falando de jejum e a gente está falando de alimentação, quando você estiver em janela aberta, busca consumir alimentos que ajudem também a sua pressão, como o potássio, que você pode consumir com a banana, abacate e água de coco. O potássio está super relacionado com a questão de diminuir a quantidade de sódio, relaxar os vasos sanguíneos do nosso corpo. O magnésio nas amêndoas, no cacau e nas sementes ajuda muito também a regular a contração muscular e vascular, ajuda nessa questão da pressão arterial. A arginina, que está presente na semente e nas nozes, ajuda como precursora do óxido nítrico. E os polifenóis do chá verde, das frutas vermelhas e do azeite são antioxidantes muito interessantes para a função do endotélio, da parede dos vasos. Então, se você conseguir melhorar a qualidade da sua alimentação, com certeza você também vai ajudar a melhorar a sua pressão de uma forma mais ampla. Lembra que eu tenho 2 playlists bem legais aqui no canal, uma de saúde do coração e das artérias, e uma de como controlar a sua pressão. Eu vou deixar essas 2 aqui embaixo na descrição para você. Lembra que se você já tem alguma condição de saúde, cardiovascular, renal, se você tá na dúvida se deve ou não fazer o jejum, se você tá passando por algum momento especial, tá na dúvida, toma algum medicamento, fala antes de começar o jejum com seu médico, seu nutricionista, ou profissional de saúde que te acompanha na sua cidade. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo, tá bom? Me conta então se você já fez o jejum, como é a sua pressão, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!